Rafaela de Santana Teles, fisioterapeuta, acupunturista, instrutora de Pilates e proprietária da clínica Viva Mais. Bem-vinda, Rafaela. É com você agora. Olá, tudo bom? Bom dia para todos. Agradeço a participação de todo mundo aqui. Agradeço enormemente, Nájida, minha paciente, aluna, amiga, pelo convite. Hoje eu fui convidada para conversar um pouquinho com vocês, fazer uma troca de terapias, técnicas, experimentos, algumas coisas que possam acalmar nosso corpo, relaxar. E, assim, acho que o principal motivo de eu ter sido convidada é toda essa consequência que está trazendo, né, a quarentena para todo mundo, esse tempo que a gente está dentro de casa, e aí tudo vai virando uma bola de neve, né, tudo vai se acumulando. Às vezes a gente está ansioso porque mudou a rotina de todo mundo, está preocupado com pessoas que estão distantes da gente, está nervoso, medo, né, receio de tudo que possa acontecer daqui para frente. Eu acho que uma coisa também que as pessoas estão procurando bastante ultimamente são formas de se cuidar, né? Formas de trazer saúde para a gente, tentar se desapegar um pouco das informações, de tudo que está acontecendo, para poder a gente se concentrar um pouquinho mais no nosso interior. E aí, por esses objetivos, eu venho aqui trocar um pouquinho de experiência com vocês. Espero que a gente consiga trocar aí bons momentos com todo mundo. De antemão, já peço desculpa por algum imprevisto aí se aconteceu. Eu não tenho costume de falar para muitas pessoas, uma palestra grande, principalmente online, né, que hoje em dia está sendo assim. Geralmente eu converso muito com pacientes, mas grupos pequenos de pessoas, mas eu acho que nada vai interferir no nosso encontro aqui, não. Eu vou conversar um pouquinho hoje sobre uma coisa muito importante, que é a nossa respiração, né? Uma coisa que Nájida me pediu para conversar. A gente sempre faz algumas orientações online, e aí ela achou interessante a gente dividir com todo mundo daqui. Então, a conversa de hoje vai ser voltada a técnicas respiratórias, técnicas de relaxamento, né? Trazer calma, paz, tranquilidade para o nosso corpo e as nossas emoções também. E aí, como a gente vai conversar sobre respiração, eu acho que nada mais importante do que a gente entender um pouquinho como que funciona essa respiração, para poder a gente dar até mais valor ao que a gente tem e necessita tanto, né? Que é a nossa respiração. Então, eu separei alguns benefícios que a respiração traz para a gente, para poder a gente começar a dar mais importância para isso. A gente muitas vezes pensa que a respiração ela é somente um sistema que a gente tem no nosso corpo que trabalha a ins e expiração, né? Que é o fluxo normal da gente respirar e que está envolvido só nessa região aqui do nosso tórax, que são os nossos pulmões. Mas, na verdade, a respiração ela está relacionada ao nosso corpo todo. Tudo no nosso corpo ele está interligado, tudo no nosso corpo ele está em conjunto. Então, nada mais importante do que uma respiração. A primeira coisa que a gente faz quando a gente nasce é respirar, para poder, é o primeiro sinal que a gente tem que estar vivo, né? Então, quando a gente respira e respira bem, a gente traz vários benefícios. Entre esses benefícios, a gente traz a regularização da temperatura do nosso corpo, porque a respiração ela promove isso. A respiração também regula nosso pH do sangue. A respiração ajuda nos outros sistemas, como o sistema digestivo. A respiração ela ajuda a fortalecer e equilibrar todo o nosso organismo. Então, são vários benefícios que a respiração traz. E os principais, que são até principais para hoje em dia, né, é a nossa emoção. A respiração ela trabalha muito relacionada aos nossos sentimentos e emoções. Então, quando a gente respira lenta e profundamente, a gente consegue trazer calma, tranquilidade, a gente espanta a ansiedade, espanta a preocupação, medo, receio, estresse. Muitas vezes a gente consegue até tratar casos de insônia, obesidade, com uma boa respiração. Então, por isso que a respiração ela é tão importante para a gente, e muitas vezes a gente vai deixando ela de lado, porque a gente só respira, na verdade, por pura necessidade. É muito difícil alguém parar para treinar a sua respiração. Só quando a gente já tem essa consciência que a gente realmente se preocupa um pouco mais com isso, né? Mas geralmente é muito difícil a gente trabalhar a nossa respiração. E o que é que isso acontece? Vai trazendo vários outros prejuízos, porque à medida que a gente não trabalha a nossa respiração,
a gente tem pouca resistência. A gente tendo pouca resistência, geralmente quem não trabalha são pessoas sedentárias, então a falta de atividade física gera falta de resistência, a falta de resistência na nossa respiração. Qualquer esforço mínimo que a gente faz no nosso dia a dia, termina que a gente não tem força, não tem vigor para aquilo ali, né? A gente entra em fadiga muito fácil, entra em cansaço muito fácil. Então, tudo isso vira um ciclo vicioso. E termina que a gente deixa de ter estímulos para o nosso corpo, para o nosso dia a dia, por falta de uma coisa simples, que é trabalhar o que inicia tudo, né? Que é a nossa respiração. Então, eu espero que vocês consigam entender um pouquinho como funciona, né, esse nosso sistema, que ele é tão importante. Eu selecionei alguns exercícios respiratórios para a gente realizar. Na verdade, são exercícios super simples, eu não separei nada muito complexo, até porque eu acho que, como vocês são um grupo que eu ainda não conhecia, é provável que muita gente nunca tenha feito esses tipos de exercícios respiratórios. Então, a gente deve iniciar com algumas coisas simples, mas não menos importante, na verdade, vai ser muito importante, vai trazer uma tranquilidade para o nosso corpo. E, assim, além dessa parte emocional, que eu venho focando bastante, a respiração, quando a gente trabalha, a gente faz técnicas e exercícios respiratórios, o principal objetivo é melhorar a nossa capacidade cardiorrespiratória. E aí, o que é que significa isso? Capacidade cardiorrespiratória são 3 pontos importantíssimos. Primeiro, é o fortalecimento dos nossos pulmões e do nosso próprio sistema respiratório. Quando a gente fala sistema respiratório, não é só o nosso pulmão. É a nossa respiração, é como tudo isso acontece. São várias outras musculaturas que estão envolvidas com isso, que é o nosso diafragma, é uma musculatura que a gente tem bem importante, que serve como base para o nosso pulmão e é a que mais se movimenta durante a nossa respiração. Fora o diafragma, existem musculaturas também na região dos nossos ombros e pescoço, que também são associadas à nossa respiração, que a gente chama de musculatura acessória. Essa musculatura, quando a gente trabalha ela e força, ela ajuda a ganhar mais, trabalhar mais a nossa respiração, né? Então, esses 3 pontos importantíssimos são a força muscular, a força dos nossos pulmões. Então, à medida que a gente trabalha a respiração, trabalha técnicas de respiração, a gente consegue ganhar mais força nos nossos pulmões. Também a expansão pulmonar, que é muito importante. Quando a gente começa a trabalhar técnicas respiratórias, a gente começa a expandir essa região toda que a gente chama de caixa torácica, né? Que é essa área toda aqui do nosso tronco. Então, à medida que a gente expande a nossa caixa torácica, a gente dá mais espaço para os nossos pulmões. Então, a gente consegue mais expansão para os pulmões. É como se a gente estivesse conseguindo aproveitar cada milímetro de espaço que tem no pulmão para ser uma respiração mais completa. E o último ponto, né, dos 3, é a nossa resistência pulmonar, que é o que eu conversei um pouquinho antes também, que quanto mais resistência a gente tem, a gente consegue melhorar nossas atividades do dia a dia, exercícios. Então, a respiração, ela é bem... engloba tudo, na verdade, né? A gente, quando fala de respiração, a gente não está falando somente de pessoas ansiosas, né, que precisa trabalhar essa respiração, não está falando somente de pessoas que têm problema respiratório que precisa trabalhar. Na verdade, é um sistema que qualquer pessoa deve trabalhar, né? Tanto uma pessoa sedentária como um atleta, porque muitas vezes o atleta ele precisa ganhar essa resistência para poder ter uma performance melhor no seu treino. Então, é bem importante para toda a população, e principalmente nos dias de hoje, porque ela só vai trazer benefício, né? Tanto nessa parte emocional, como a gente está trabalhando a nossa respiração para a gente ganhar mais imunidade para o nosso corpo, a gente manter nosso corpo mais fortalecido, mais resistente, né? Para, se qualquer problema que acontecer, a gente ter uma base melhor, maior, para todo mundo conseguir se reerguer, reagir mais, né? Então, a gente separou essas técnicas, e são técnicas de respiração, e também eu vou fazer associado com movimentos do nosso corpo, porque a gente precisa se movimentar, a gente não pode só pensar em uma parte do nosso corpo, a gente precisa pensar como um todo. Então, existem várias técnicas que a gente pode fazer, associado com movimentos, que são técnicas simples, e eu pensei no finalzinho desse encontro da gente, eu tentar fazer alguma forma de relaxamento, a gente chama de alguns tipos de meditação, alguns tipos de relaxamento para o corpo. E esse relaxamento, ele é conhecido como relaxamento muscular progressivo.
E aí eu vou orientando direitinho lá no final desse nosso encontro como que ele vai funcionar, mas é uma forma da gente aos pouquinhos ir conseguindo relaxar nosso corpo de uma forma guiada. Quando a gente fala guiada, é você receber as orientações e tentar reproduzir isso na sua própria casa, no seu espaço. Então, eu peço para que todo mundo procure dentro de sua casa um lugar confortável. Agora, todo mundo sentadinho ainda. Mais para frente, eu peço para relaxar um pouco mais. Mas eu peço para todo mundo procurar um lugar confortável, uma cadeira. Se quiser, um apoio lá nas costas para ficar se sentindo bem, né, confortável. O importante é, quando a gente for trabalhar as técnicas de respiração, a gente manter a nossa postura, a nossa coluna bem erguida, por conta justamente do que eu falei, de expansão pulmonar. A gente não pode trabalhar respiração com a nossa postura fechada, né? Então, a gente precisa ganhar espaço para a gente conseguir trabalhar mais. São técnicas simples. Eu acho que a partir de agora, na verdade, a gente já vai entrando mais ou menos na parte prática desse nosso encontro, que é o conversar e vocês reproduzirem em casa. Então, seria interessante, se a gente precisar dar alguma pausa, a gente dá uma pausa agora, só para vocês me perguntarem alguma coisa, se vocês tiverem alguma observação, algo para comentar, porque eu respondo para todo mundo e depois a gente vai mais para essa parte de relaxar mesmo o corpo, de trabalhar a respiração, relaxamento. Então, acho que se Fernando estiver aí me escutando, já dá para a gente dar uma pausa. Oi, Rafaela. Oi. Oi. Lúcia fez uma pergunta aqui. Ela fala assim: tenho feito polichinelos e saltos porque não tenho esteira nem bike em casa. 3 minutos por dia desses exercícios são suficientes para expansão e resistência pulmonar? Olha, ela falou polichinelo e o quê? E saltos. Ótimo. Creio que seja o salto em corda, né? Deve ser. Sim, sim. Esses 2 exercícios que ela faz são exercícios aeróbicos. E exercícios aeróbicos, eles são excelentes para a gente ganhar resistência, porque trabalha mais essa nossa capacidade cardiopulmonar, que era o que eu estava conversando. Então, o que é que acontece? Quando a gente faz exercícios que são aeróbicos, que são mais intensos, que são geralmente aqueles exercícios que a gente sente que o nosso coração dá uma acelerada e a gente fica meio cansado. Tá excelente para trabalhar essa capacidade da nossa respiração. Mas, além disso, se ela quiser complementar, existem exercícios de respiração específicos, que também, se ela como que era o nome dela, para não ficar... É Lúcia. Se Lúcia quiser, né, falar direto, não tem muitas perguntas. Eu vou falando, se ela quiser entrar, ela liga, né, a câmera. Então, Lúcia, se você quiser complementar a sua atividade que você já faz, você pode associar com exercícios de respiração, tanto no início como no finalzinho. No início, na verdade, seria para dar uma aquecida, né, para você ganhar mais essa resistência, força, e no final você poderia utilizar outros tipos de técnica respiratória para você acalmar, relaxar, voltar para si. Então, é bem interessante você associar, mas assim, o que você já faz está excelente. Já dá para você continuar, que realmente está conseguindo trabalhar essa capacidade cardiorrespiratória, sim. Acho que ela não apareceu, não, né? Tem mais alguma outra Quer perguntar mais alguma coisa, Lúcia? Ela não. Se alguém quiser perguntar direto, como não fez no chat, se alguém quiser ligar o áudio e fazer uma pergunta direto. Eu aguardo aqui um pouquinho. Enquanto alguém... Ainda não? Oi, Fernanda, é a Lúcia. É porque eu não sei porque eu não consegui colocar a câmera aqui no celular, que geralmente eu faço as lives no Teams com o celular desligado por causa desse chiado que fica aqui. Mas é isso mesmo, eu tenho feito musculação em casa, mas como não tenho nada para fazer atividade aeróbica, e antes eu fazia meia hora de escada, meia hora de esteira, eu estou tentando fazer 3 minutos apenas desses exercícios, assim, aeróbicos, né? Eu não era sedentária, né? Continuo tentando fazer, mas é muito mais a musculação do que o aeróbico, né? Certo, entendi. Realmente é uma coisa que está acontecendo com todo mundo, Lúcia. Essa falta de espaço
e falta a necessidade de precisar sair para se movimentar, e a gente, infelizmente, não tem. Então, realmente, é o que você está fazendo. Você precisa adaptar, e o que você conseguir fazer de aeróbico dentro de casa, ótimo. Se não pode mais escada, tenta polichinelo, tenta alguns exercícios aeróbicos. Aproveitando a deixa também, a gente tem uma página no nosso Instagram que a gente oferece, tanto de forma gratuita, alguns exercícios, a gente faz alguns ao vivo, como também a gente tem planos para poder ser uma aula mais personalizada, né, mais direcionada para o caso de cada pessoa. Então, é dessa forma que a gente tem que seguir, é um ajudando o outro, um estimulando o outro, e tentando adaptar com o que a gente tem. Essas aulas da gente, elas são bem legais, porque, assim, desde a primeira semana de isolamento, a gente vem seguindo com essas aulas, e toda aula é um material diferente que qualquer pessoa tem dentro de casa, é um exercício diferente, então é uma forma de estimular, porque acontece muito da gente ir passando os dias e passando as semanas, e infelizmente a gente vai perdendo esse estímulo, né? A gente vai ficando mais preguiçoso, vai deixando de lado, sabe que existe um amanhã, então simplesmente amanhã eu faço, amanhã eu continuo, amanhã eu inicio. Então, se a gente tem um profissional do nosso lado entre aspas, né? Mas se a gente tem um profissional nos acompanhando ali, que ele pode nos orientar, nos estimular, a gente consegue fazer aqueles movimentos com mais segurança, e tendo uma pessoa ali do nosso lado sempre estimulando, que é o que a gente precisa hoje em dia, é mais fácil, e aí a gente vai adaptando. Tudo que a gente tem dentro de casa pode servir para material de atividade, de exercício, basta a gente ter um pouquinho mais de criatividade e muitas vezes ter uma orientação de alguém próximo, né? É isso, acho que... Será que tem mais alguém que queria conversar mais alguma coisa? Porque se não tiver, a gente já inicia... Tem. Tem? Maria, tem. Maria, estás aí? Bom dia, estou aqui, Bom sim. dia. Tudo bom, Rafaela? Tudo bom, Maria? Tudo, querida. É assim, eu sou portadora de problemas de articulação, né? Inclusive já operei o joelho e tudo. E tenho problema na coluna. Fugiu o nome agora que eu tenho, certo? E eu faço hidroterapia e faço RPG, faço acupuntura. Mas nesses 2 meses eu não estou fazendo nada, só tomando remédio para dor, né? E movimento muito para casa. Entenda. Aí você queria o quê? Alguma orientação? Alguma orientação, porque a única coisa que eu estou fazendo é antes de acordar, de levantar, eu fico na cama, né? Dobro as pernas e fico de um lado para o outro, para aliviar um pouco a coluna. Entendi. Aí eu queria uma orientação, o que é que eu posso fazer, porque daqui a pouco como eu tenho artrose também, daqui a pouco eu estou toda entrevada. Entendo. É o seguinte, Maria, feito eu estava um pouquinho conversando antes. Hoje, a gente tem que se virar nos 30, né? A gente tem que adaptar com o que a gente tem em mão. Então, o que eu conversei com alguns pacientes meus também. A gente ficar adiando, protelando, esperando acabar essa quarentena, já não existe mais essa opção. Porque a gente não sabe até onde vai esse período de quarentena. Então, quanto mais tempo a gente ficar parado, esperando, mais a gente vai sentir dor, desconforto, né? Então, o legal é você procurar ajuda, procurar tratamento, atendimento, nem que não seja em locais específicos, porque como fisioterapia é um serviço essencial, ainda existem poucos lugares que estão abertos atendendo, mas se caso você não queira se expor por conta dessa pandemia toda, existem tratamentos online também, que a gente procura o que pode e o que não pode dentro da sua casa e dentro da sua condição de movimento, de tudo que você possa fazer, para poder aliviar suas dores. Então, na verdade, você precisa só procurar um profissional que possa lhe ajudar nesse momento. Porque, infelizmente, a opção de hidroginástica, de RPG, essas outras que você falou, você não pode mais fazer agora. Então, você precisa de uma ajuda, mesmo que seja online. Às vezes a gente fica um pouco receoso, às vezes a gente tem até um certo escanteado, sabe? Online, eu vou conversar com um profissional pela internet, não vai dar muito resultado. Mas dá sim, a gente já... Todas as áreas da profissão de saúde já estão sendo atualizadas para a gente conseguir dar esse suporte de forma online.
Então, já existem cursos para a gente, já existem palestras para a gente, orientações de tudo que a gente pode oferecer para vocês em casa, para poder, pelo menos, amenizar essas suas dores, sabe? Então, o ideal realmente é você procurar um profissional, procurar uma ajuda na área de saúde, para você conseguir aliviar suas queixas e ter uma qualidade de vida durante esses dias, pelo menos. Aí, depois que for retornando, aos pouquinhos a gente vai voltando às nossas atividades. Ah, certo, tá. Obrigada, Rafaela. De nada, Maria. Rafaela agora é Alexandre Maranhão. Ele diz: tenho apneia. Eita, rapidinho que aparece, né? Tenho apneia do sono e uso CPAP. Sinto que tenho pouca resistência. Gostaria de saber se tem um exercício para melhorar ou seria bom fazer fisioterapia. Certo. Na verdade, você não pode fazer, você deve fazer exercício respiratório. Ele é feito, eu conversei um pouquinho também. Exercício respiratório, ele está indicado para todas as pessoas, mas quem tem problema respiratório é mais do que indicado realizar. Só que o que é que acontece? Quando a gente tem alguma queixa respiratória, a gente precisa ter um cuidado maior, né? A gente simplesmente não pode procurar lá na internet e começar a fazer qualquer exercício que a gente vê, mesmo sendo indicado, às vezes, até para caso, né? Porque cada caso é um caso, cada pessoa, cada organismo responde de uma forma diferente, você tem idade diferente, condições de saúde diferentes do que qualquer outra pessoa. Então, o que você precisa primeiro é ser avaliado para poder, depois da sua avaliação, a gente traçar um tratamento, né, de exercícios, de técnicas de respiração para melhorar essa sua capacidade respiratória, que ajuda muito na sua apneia e ajuda bastante na sua qualidade de sono, porque quando a gente tem apneia, a gente não dorme bem. Quando a gente não dorme bem, a gente passa o dia mal e por aí vai, né? Então, a gente consegue ajudar em uma causa principal e essa causa ela consegue abranger todas as outras queixas que você provavelmente tem. Então, é legal você procurar, sim, é legal você procurar um profissional que consiga te orientar nesses exercícios. Primeiro, ele vai te avaliar para saber quais são suas queixas. E aí, a partir daí, a gente traça um tratamento para poder seguir, tá? Sabe? Para você conseguir ir aos pouquinhos evoluindo nas técnicas. Porque os exercícios respiratórios, eles são iguais a exercício físico, né? À medida que a gente sente que está fácil aquele exercício, é porque você já conseguiu o objetivo dele, e aí a gente vai evoluindo, vai traçando exercícios um pouquinho mais difíceis para poder trabalhar mais a sua capacidade cardiorrespiratória. Certo? Próximo, Mário Sérgio. Bom dia. Quando eu faço exercícios de respiração, geralmente me dá tontura. É normal isso? Muito bom. Foi Mário, foi? Mário Sérgio, né? Foi Mário Sérgio. Muito, muito, muito boa essa observação. Eu até esqueci de comentar. Na verdade, eu acho que eu ia comentar na hora que a gente chegasse na parte prática. Mas é o seguinte, Mário, essa sua queixa de você sentir tontura, às vezes a gente fica até como se fosse um pouco nauseado, né? Quando a gente começa a trabalhar bastante a nossa respiração, ela é pelo seguinte: cada vez que a gente treina a nossa respiração, a gente está expandindo mais os pulmões, como eu comentei, e, consequentemente, a gente está levando mais oxigênio para o nosso corpo todo, principalmente para o nosso cérebro. À medida que a gente respira, a gente leva mais oxigênio para o cérebro. Então, é como se acontecesse o seguinte: o nosso cérebro está como se estivesse dormindo, sabe? Está bem preguiçoso. E, de repente, ele recebe muito estímulo, que é muita oxigenação. E isso é uma coisa boa, isso não é uma coisa ruim. Então, quando o cérebro da gente ele é bastante oxigenado, porque a gente está trabalhando nossa respiração, a gente pode sentir tontura, um pouquinho de náusea, como se a gente tivesse um pouco tonto mesmo. Só que, à medida que você para de trabalhar a respiração, forçar um pouquinho essa respiração, você sente que tudo volta ao normal. Então, essa sensação de você se sentir tonto quando você trabalha a sua respiração, ela é muito comum e ela é normal. À medida que você volta a respirar da sua forma normal, no seu ritmo normal, a oxigenação vai diminuindo um pouco e vai tudo voltando ao normal. Então, isso é um sintoma que aparece durante um treino que provavelmente muita gente que for fazer agora vai sentir, mas se você se sentir um pouquinho tonto, é só você parar, respira normal, tudo volta, tá? Isso é bem comum acontecer.
ok? Oi, Rafa. Eu vou fazer agora, eu vou fazer uma pergunta. Pode fazer. Assim como o Lúcio, eu estou fazendo exercício em casa, eu faço o CrossFit. E aí, certo. como é um exercício muito intenso, né? Eu estou tentando fazer em casa alguns exercícios do CrossFit, né? E eu tenho a impressão que em casa eu canso muito mais a respiração do que na academia, que o treino é muito mais pesado. Tem algum sentido isso? Não sei por quê. Tem. Geralmente é o que acontece muito com exercícios também de yoga, por exemplo. Quando a gente trabalha somente o nosso corpo, é provável que na sua casa, Fernando, você não tenha muitos materiais e você está tentando fazer mais os exercícios com o próprio Cardio. peso do teu corpo, né? Isso. Mais cardio. Então, a gente pensa muitas vezes que exercícios de academia, de musculação de máquina, a gente cansa, mas na verdade eles estão muito relacionados à força do músculo. Então, a gente não trabalha tanto a nossa capacidade cardiorrespiratória. A partir do momento que a gente trabalha com o próprio peso do nosso corpo e trabalha exercícios aeróbicos, a gente sente mais esse cansaço, entendeu? Então, é muito comum a gente achar muito estranho. Poxa, é o que acontece muito, por exemplo, com os alunos da gente de Pilates e de Yoga. Muita gente faz, meu Deus, eu nunca cansei tanto como eu fazia na academia. Eu sempre fiz academia, mas eu nunca cansei tanto como eu estou cansando aqui, com exercício que eu não estou utilizando nada. Mas é exatamente isso. Às vezes, quando a gente utiliza algum aparelho, aquele aparelho ele dá um suporte para a gente, ele mantém a gente numa postura, ele dá um apoio na hora de fazer o exercício. E quando a gente está sozinho, é a gente e a gente mesmo. Então, o corpo da gente tem que se virar. Então, termina que várias outras musculaturas estão trabalhando em conjunto para poder ajudar no movimento e se torna mais difícil, mais cansativo. Outra coisa também, quando você estava fazendo fora, você tinha outra rotina, né? Você saía para trabalhar, você saía para fazer suas atividades. Então, a gente, infelizmente, está perdendo um pouco disso, por a gente precisar ficar muito tempo dentro de casa. Então, termina que o esforço que a gente faz de exercício dentro de casa, a gente pode estar cansando mais do que o que a gente fazia antes, entendeu? Porque a gente, infelizmente, vai perdendo aos pouquinhos essa resistência. A gente só vai conseguir retornar quando a nossa rotina voltar de novo a ser o dia corrido de todo mundo, sabe? Então, são 2 motivos, assim, que traz esse cansaço maior de fazer exercício em casa. Mas que faz super bem, né? O importante é a gente se movimentar, se exercitar. Mas tem, tipo, algum limite, assim, eu posso fazer todo dia ou tem que dar descanso a cada 2 dias, 3 dias? Porque como é cardio, né? Se tem algum problema de estar forçando demais? Quando a gente fala de exercício cardio, exercício que trabalha resistência, o ideal é a gente fazer diariamente. Só que a gente precisa ter um limite, né? Ser uma coisa equilibrada. Então, a gente pode fazer diariamente? Pode. Só que um exercício de pelo menos 30 minutos, 40 minutos, a gente não tem a necessidade de levar o nosso corpo ao extremo, principalmente porque a gente está em casa e a gente precisa se manter equilibrado nesse período. A gente não tem que estar forçando para não estar se sentindo mal, não se machucar, muitas vezes pode acontecer isso dentro de casa. Então, a gente deve fazer exercício diariamente? Deve. Mas com um certo equilíbrio, sabe? Tentar manter mais ou menos 30 minutos, 40 minutos, até sentir que cansou, sabe? É sentir mesmo que está um pouquinho ofegante, o coração dá uma aceleradazinha, mas se sentir bem. E lembrando também, né? Uma pessoa que nunca fez atividade, simplesmente não começa de cara logo fazer uma coisa difícil, intensa, começa a fazer uma coisa leve. Se preocupe se você tem problema de saúde, se você é uma pessoa hipertensa, se está controlada a sua pressão, se você é um diabético. Porque quando a gente tem problema de saúde, a gente tem que ter um cuidado maior. Então, o ideal é uma pessoa que nunca fez, que quer iniciar, ter um certo suporte, sabe? Mesmo que seja dessa forma online, mas que o profissional converse, o profissional indique os primeiros exercícios para ser feito para poder ir evoluindo. Geralmente, uma coisinha só. Geralmente, exercícios de fortalecimento, que gera força na musculatura, é que a gente pede para você dar dias alternados, pelo menos. Porque quando a gente trabalha bastante uma musculatura específica do corpo, por exemplo, hoje eu vou fazer um exercício que eu vou trabalhar bastante as minhas pernas. Quando eu trabalho bastante as pernas, é legal que a gente dê um dia de descanso para depois disso a gente tentar trabalhar de novo perna. Então, geralmente, esses treinos de força a gente tenta fazer em dias alternados. Mas o treino de aeróbica, que seria
uma corridinha, uma caminhada, um polichinelo, exercícios um pouquinho mais agitados assim, que trabalham o corpo de uma forma geral, você pode fazer todos os dias, assim, não tem problema nenhum, não. Massa, Rafaela. Obrigadão. Nada. Alguém tem mais alguma pergunta? Acho que não. Então, acho que foi, pode né? seguir. Pode Posso, seguir. né? Ok. Já tem quantas pessoas participando, Fernando? Tu tem como me falar? No momento, temos... Tá variando entre 98 e 99. Tá. Pronto, gente, ó. Eu queria que todo mundo procurasse aí na sua casa. É provável que todo mundo esteja em casa, né? Então, todo mundo procura na sua casa um ambiente bem tranquilo, tá? Sem muito barulho, um ambiente ventilado, de preferência vento natural, desliga aí ar-condicionado, alguma coisa que vocês estiverem ligados, abre janela, abre tudo, deixa entrar um pouquinho de iluminação. Senta numa cadeirinha confortável, como eu falei, se preferir, pode encostar lá no seu encosto da cadeira. Se não tiver necessidade, não tem problema. O importante é você manter a sua postura reta, tá? É como se a gente estivesse crescendo a nossa coluna. Então, a gente precisa manter... Faz de conta que existe alguém puxando um fiozinho de cabelo seu lá para cima. Então, a gente precisa manter a nossa coluna bem grande, crescida, tá? Manter essa postura alinhada. Vou começar com os movimentos simples, movimentos de respiração, né? Bem simples, e aos pouquinhos a gente vai aumentando, tá? As dificuldades, para a gente conseguir entender e aumentando as indicações que eu vou fazer com todo mundo, tá? Então, a primeira coisa que eu vou pedir para todo mundo é manter uma respiração tranquila, uma respiração leve. Não precisa, durante todo esse treino respiratório, você se forçar muito, tá? Não precisa você se cobrar muito. O importante aqui é você sentir um pouquinho do resultado que a gente vai ter e sentir que seu corpo está reagindo, que seu corpo está respondendo a tudo que eu vou pedir. Mas esquece isso de você estar se cobrando, porque às vezes a gente se cobra demais e a gente traz prejuízo para a gente, né? Na verdade, o que a gente está vivendo aqui agora é um momento só da gente aproveitar cada informação que eu vou passando, mas de uma forma leve, tá? Então, vamos começar uma respiração bem leve, tranquila. Sempre que a gente respirar, a gente vai puxar o ar pelo nosso nariz, enchendo o nosso peito, sempre pelo nariz. Quando eu estiver soltando o ar, eu vou soltar o ar pela minha boca. Então, ó, solto, liberando todo o ar, tá bom? Vamos fazer mais algumas repetições desse movimento simples, que é a gente tentar respirar lento e profundo. Então, puxa o ar pelo teu nariz, enche teu peito de ar. Quando estiver soltando o ar, solta pela tua boca. Vamos continuar. Eu vou estar sempre fazendo algumas orientações, conversando, mas o importante é vocês seguirem a respiração. Nunca prende a respiração, nem espera eu voltar a respirar para a gente seguir, tá? Você vai continuar respirando normal. Então, puxa o ar pelo teu nariz. Solta o ar pela boca. E aí, cada vez que a gente repete, a gente tenta que seja uma respiração mais lenta e mais profunda, tá? Respira, puxando o ar pelo nariz. Enche bem esse peito de ar. Quando soltar o ar, solta pela boca. Algumas pessoas se sentem mais concentrados com os olhos fechados. Então, pode ficar, não tem problema. Você só precisa prestar atenção no que eu estou falando. Então, escuta bem direitinho o que a gente está conversando. Pode ficar com o olho fechado, quem preferir. Segue lá. Enche o peito de ar, puxando somente pelo nariz. E solta o ar pela boca. Acho que já deu para a gente, pelo menos, dar uma acalmada, uma tranquilizada em todo mundo aí, né? Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Todas as vezes que a gente puxar o ar pelo nosso nariz, a gente vai associar com o movimento dos nossos ombros. Então, sempre que eu puxar o ar pelo nariz, eu vou levar meus ombros lá em cima, como se eu quisesse engolir o meu pescoço, ó, com os ombros, tá certo? E aí, quando eu soltar o ar pela boca, eu vou relaxar por completo, levando meu ombro lá para baixo, bem longe das minhas orelhas. Tá bom? Vamos tentar? Respira, enche o ar, enche o peito, puxando o ar pelo teu nariz e leva teus ombros lá para cima.
Quando estiver soltando o ar, relaxa por completo os ombros. Solta pela boca. Leva lá para baixo, bem longe da tua orelha. Mais uma vez, puxa o ar pelo teu nariz. Leva os ombros lá para cima. Solta pela boca e relaxa completamente os ombros. Empurra mesmo os ombros para baixo. De novo, respira. Solta o ar. Mais uma vez. Enche o peito de ar, sempre puxando pelo teu nariz, ombro lá para cima. Solta pela boca, leva os teus ombros lá para baixo, bem longe da orelha. Empurra mesmo os ombros para baixo. Vamos de novo, respira. E solta. Mais uma vez, puxa o ar pelo nariz. Solta o ar pela boca. Vamos para a última. Respirou, enche o peito de ar, ombro lá para cima. E solta pela boca. Aí. Tranquilo todo mundo por aí? É provável que possa ter acontecido o que a gente conversou um pouquinho antes, de alguém ter sentido que está com a zoeirazinha, um pouquinho tonto. Lembra, isso é normal. A gente está trabalhando a nossa respiração, coisa que a gente não tem costume. Então, a gente está oxigenando mais o nosso cérebro. Se ficar um pouquinho tonto, é normal. Esse tempinho que eu estou conversando aqui, você está respirando normal e é provável que já esteja passando. Vamos continuar, tá? Agora, ó, a gente fez o movimento dos nossos ombros, não foi? Lembra de manter sempre a tua postura certinha, tá? Alinhada. Agora, a gente vai juntar nossas mãos lá na frente e a gente vai fazer um exercício associado com os braços, tá certo? Então, ó, quando eu puxar o ar pelo meu nariz, que eu estou enchendo o meu peito de ar, eu vou levar esses meus braços lá para trás. Eu vou abrir o máximo que eu conseguir. Eu preciso ganhar espaço aqui, ó, no peito, nos ombros, tá certo? E quando eu estiver soltando o ar pela boca, eu vou novamente juntar minhas mãos lá na frente, certo? Vamos começar. Todo mundo com as mãos lá para frente, palma da mão juntinha uma da outra. Enche o peito de ar puxando pelo teu nariz e abre teus braços, tá? Puxa o ar. Sente abrir bem o peito, enche o máximo que você consegue de ar e agora solta pela boca. Junta as mãos lá na frente. Mais uma vez, enche o peito de ar, puxando pelo nariz, abre bem os teus braços, agora solta pela boca. Isso. De novo, respira. Abre bem os braços, solta pela boca. Mais uma vez, puxa o ar pelo teu nariz. Enche o peito de ar. Quando soltar, solta pela boca. E junta as mãos. Vamos só mais uma. Respira. Solta o ar. Juntou. Aí. Tranquilo todo mundo? A gente vai fazer o seguinte agora, ó. A gente já conseguiu movimentar um pouquinho o nosso tronco, né? Os braços, os ombros. Agora a gente vai se concentrar um pouquinho mais na respiração. Eu vou mostrar 2 técnicas de respiração, tá? A primeira eu vou mostrar agora. A segunda vai servir para a gente tentar meditar, relaxar um pouco no final, tá bom? Então, ó, a gente vai fazer o seguinte, a gente chama essa técnica de pausas respiratórias, que no caso vai ser na hora que a gente puxa o ar. Sempre que a gente puxa o ar, a gente está inspirando. E quando a gente solta o ar, a gente está expirando, tá? Sempre que puxa pelo nariz, a gente inspira. Sempre que solta o ar, a gente expira, certo? Essa técnica é uma técnica com pausas inspiratórias. Então, a gente vai dar algumas pausas na hora que a gente está puxando o nosso ar. Para que serve isso? Para a gente conseguir expandir mais o nosso pulmão. Porque quando a gente puxar o ar, eu vou pedir para a gente dar uma pausa. A gente vai, de novo, tentar puxar mais um pouquinho de ar, dar uma pausa, e aí sim a gente solta. Então, a primeira vez que a gente respira, geralmente é o que a gente respira normal. Só que a gente não trabalha o máximo que a gente pode do nosso pulmão.
A gente, depois dessa primeira pausa, vai tentar puxar um pouco mais de ar para a gente conseguir expandir mais, levar mais ar para cada pedacinho do nosso pulmão, para depois a gente soltar. Então, ó, tem calma, não vai ser difícil não. O que a gente vai fazer é isso aqui, ó. Sempre que eu for puxar o ar, eu vou dar 2 pausas para depois eu soltar. Eu vou fazer uma vez, sem tentar falar muito, só para vocês verem, e depois eu vou fazer orientando, tá? Ó, respiro puxando pelo meu nariz. Parei. Continuo puxando. E agora eu solto. Vou repetir. Ó, respiro. E solto. Certo? A gente vai puxar o ar pelo nariz, dar uma pequena pausa. Tenta puxar mais um pouquinho de ar, dá uma pausa. Quando tiver com o pulmão bem cheio, solta pela boca. Certo? É normal algumas pessoas tossirem um pouco, certo? Porque a gente também está trabalhando a nossa parte de expectoração, né? De levar para fora as coisas ruins que ficam lá, de secreção. Então, se alguém tiver com alguma secreção, pode até ser que fique tossindo, que é bom. A gente está estimulando a tosse, tá? Vamos lá? A gente vai começar. Mesma postura, bem alinhado. Então, toda vez que eu puxar o ar pelo meu nariz, eu vou puxar o ar, paro. Eu vou fazer a mãozinha aqui para ficar mais fácil. Puxa o ar de novo, para, e aí sim a gente solta pela boca. Bora tentar? Vamos lá, respira, puxa o ar, parou. Puxa de novo. Parou, agora solta pela boca. O máximo que você conseguir soltar. Aí, vamos de novo, a gente tá só tentando, tá? Daqui a pouco eu faço algumas contagens aqui. Vai lá, puxa o ar pelo teu nariz. Para. De novo, puxa mais um pouquinho. Parou. Agora solta pela boca todo o ar que tem lá no teu pulmão. Isso. Mais uma vez, puxa o ar pelo nariz. Dá uma pausa. Puxa de novo. Parou. Solta tudo pela boca. Bem devagar, sem pressa. Deu para entender? Vamos tentar fazer só 5 repetições desse exercício. Eu vou tentar fazer sem muita conversa para conseguir fazer o mesmo ritmo de todo mundo aí, tá? A gente vai começar a partir de agora. Eu vou ficar sempre gesticulando aqui para quem quiser ajuda. Vamos? Respira sempre pelo nariz. Parou. Agora solta. Uma. De novo, respira. Parou. Soltou. 2. Puxa o ar pelo nariz. Parou. Puxa mais um pouquinho. Parou. Solta pela boca. 3. De novo, respira. Para, respira mais. Parou e solta. 4. Mais uma. Puxa pelo nariz. Para. Puxa mais um pouquinho. Parou. Solta pela boca. Vamos fazer a última para a gente fechar. Respira. Parou. Respira. Parou e solta tudo pela boca, bem lentamente. Aí. Acho que foi tranquilo, né? Novamente, pode ser que alguém tenha ficado um pouquinho tonto, vai passar, só a gente tá trazendo mais energia aí para o nosso cérebro. Fernando, quer dar uma pausazinha só para ver se o pessoal conseguiu fazer esses exercícios, se alguém tem alguma dúvida, porque depois vai ser só um relaxamento, já é o finalzinho. Até eu tô grog aqui. E aí, alguém tem alguma pergunta? Quer fazer alguma coisa? Conseguiram fazer, pelo menos comentem aí com o Fernando que deu certo, conseguiu. Lúcia disse que conseguiu, mas veio um pouco de tontura também. É normal. É. Algumas pessoas sentiram tontura aqui. Eita, agora todo mundo falou ao mesmo tempo aqui.
Mas é normal, viu, minha gente? A gente sente isso porque a gente não é acostumado a trabalhar a nossa respiração, né? À medida que a gente vai fazer esses exercícios, vai passando isso. É como qualquer coisa na nossa vida. O que a gente faz, que é novo, a gente tem uma certa estranheza, né? O corpo, ele fica meio... Ele sempre reage de alguma forma. Então, a respiração, ela é igual. Lúcia está perguntando por que às vezes precisamos completar a respiração pela boca. A inspiração apenas pelo nariz não é suficiente? Falta de prática, porque assim, a forma certa de respirar é sempre pelo nosso nariz. A boca, ela não foi feita para respirar, né? O nosso nariz, ele existe em vários sistemas que leva o ar até o pulmão, começando pelos pelinhos do nariz. Então, tudo que tem na nosso sistema respiratório lá do nariz serve para filtrar o ar e levar o ar mais puro para o nosso pulmão. Então, quando a gente respira e tem essa dificuldade, ou é por falta de treino mesmo, ou muitas vezes pode ser algum problema que você tem. Tem gente que tem desvio de septo, né? Tem gente que tem o nariz, tipo, rinite, o nariz sempre vive entupido. Então, pode ser algum problema que você tenha, que lhe dificulta puxar o ar profundo pelo nariz, ou a própria falta de prática mesmo. Ana Paula está perguntando quantas repetições por exercício? Isso aí é muito relativo, assim, sabe? Vai depender muito de cada pessoa, vai depender muito de cada organismo. Se a pessoa já faz técnicas respiratórias, ela consegue fazer várias repetições, ela consegue fazer exercícios mais difíceis. Se uma pessoa nunca fez, está iniciando, a gente pode fazer mais ou menos feito a gente fez. A gente pode separar 2 ou 3 técnicas por dia e pode fazer de 5 a 10 repetições. A gente tem que sentir também o nosso corpo responder. Às vezes, o pouquinho que a gente faz, a gente vai se sentir cansado. Então, se você sentiu que cansou, você chegou no seu limite. Para por ali, amanhã você tenta um pouquinho mais. Então, isso de repetições, de quantas vezes, vai depender muito de pessoa para pessoa. O ideal é você tentar escutar um pouquinho o que seu corpo está te respondendo aí. E se você vê que dá para fazer um pouquinho mais, você faz. Se você vê que cansou, você dá uma descansada, tenta fazer no outro dia mais um pouco. Certo? Jorge Leal, a Daniele fez a mesma pergunta, então eu vou passar para aqui para Jorge Leal. Você indica se exercitar com o Respiron? Então, Respiron, ele é mais tratamento. Existem várias formas da gente treinar a respiração que não precisa de aparelho. O Respiron é quando a pessoa tem problema respiratório, que precisa de um aparelho. O Respiron, para quem não... Pode ser que muita gente aí não saiba o que é. Respiron, minha gente, é um aparelhozinho que a gente usa muito na fisioterapia, em hospitais também, que ele tem umas bolinhas. À medida que a gente puxa o ar com força, a gente consegue levantar essas bolinhas. Se a gente consegue levantar a primeira, a gente já vai tentar levantar a segunda, a terceira. Então, é uma técnica de respiração, só que é uma terapia, já é um tratamento, na verdade. Só utiliza quem tem problema respiratório, que precisa dosar a sua força ali, à medida que uma bolinha sobe, a gente passa para outra, passa para outra. Então, já é uma coisa mais específica para quem precisa ser tratado por algum problema respiratório. Quem não tem essa queixa, pode fazer várias, existem milhares de técnicas respiratórias que vão ajudar força, expansão e resistência, que foi o que eu falei, e que não precisa usar aparelho, sabe? O que precisa muitas vezes é só você estar num ambiente confortável, na postura boa, num lugar com musiquinha, que já vai lhe ajudar bastante. Não precisa do Respiron. Agora, quem tem a necessidade é quem está fazendo tratamento, né? Fabiane, é bom realizar todos os dias esses exercícios? Anotei para fazê-los. Sim, sim, sim. Esses e outros, né? Na verdade, esses que eu mostrei, acho que foram 3, mais ou menos, que eu mostrei, que são exercícios mais simples, mas são muito importantes. Pode fazer todo dia, sim. À medida que você se sentir já bem tranquila fazendo esses, a gente pode evoluir para outros também. Aproveitando mais uma vez a deixa, eu estou postando na nossa página dicas de técnicas respiratórias. Então, acho que toda semana eu consigo postar umas 2 vezes. Tem lá salvo já no Instagram. E vocês podem olhar outras dicas, fora essas que eu estou dando, né? Que é interessante a gente sempre mudar. É como malhação, musculação. A gente precisa trabalhar a nossa respiração, mas tem uma hora que ela se acostuma. Então, a gente precisa dar outro estímulo, que é outra técnica, outra respiração, outro estímulo, tá?
A próxima é de Ilvana. Ilvana, ansiedade atrapalha nos exercícios? Sim, mas os exercícios vão ajudar para a ansiedade. Eu ia até fazer uma pergunta baseada nessa para dar continuidade. Eu tenho crise de ansiedade. Certo. Tu recomenda algum exercício quando estiver tendo as crises? Então, uma coisa que eu falei, mais ou menos na metade aí, não se cobre, né? Porque a ansiedade é uma coisa que a gente sente, né? Um problema emocional que a gente sente por vários motivos, mas a partir do momento que a gente começar a se cobrar muito, a gente pode prejudicar mais. Então, se você está entrando numa crise de ansiedade, não precisa você procurar um exercício respiratório mais difícil que tiver, mais bem elaborado que tiver. Simplesmente você para e começa a fazer uma respiração mais lenta, uma respiração mais profunda. Lembra do que eu comentei, que quando a gente respira lento e profundamente, a gente consegue diminuir nossa frequência cardíaca. Então, a gente consegue relaxar o corpo. Às vezes, uma respiração simples, o objetivo, na verdade, é a gente tentar desapegar um pouco do que a gente está pensando e tentar fazer uma respiração. À medida que você sentir que o teu corpo ele já deu uma leve relaxada, aí sim você pode entrar com uma ou outra técnica de respiração que você lembrar, dessa de inspirar com pausa e soltar. Essa dos ombros ela é excelente, porque quando a gente está tenso, a primeira coisa que a gente tensiona é essa musculatura daqui, fica tudo rígido, duro, né? Por isso que a gente sente muitas dores aqui. Então, quando a gente respira movimentando os ombros para cima e solta o ar, relaxando, a gente consegue relaxar tanto na respiração como no corpo também. Então, é mais ou menos isso, é você tentar controlar um pouquinho a ansiedade só respirando normal, parar um pouquinho o que você está fazendo, sentir que você está um pouquinho melhor, você começa a tentar incluir algumas técnicas que você lembrar de respiração, que provavelmente já vai ajudar bastante. Mas se for um momento assim, você está entrando, sei lá, numa apresentação, você vai fazer alguma coisa assim, não tem como parar. Tá, entendi. Então, você pode se preparar para aquilo ali, né? Se você está entrando, por exemplo, aí, pronto, o que aconteceu hoje? Eu ia entrar nessa palestra para conversar com todo mundo, não conhecia ninguém. Nájida fez o favor de me dizer ontem que tinham 230 pessoas inscritas e eu fiquei nervosa. Só que aí, como eu fiquei estudando um pouquinho para conversar com vocês, quais técnicas eu ia fazer, antes de iniciar, eu realizei algumas técnicas até para praticar mesmo. E aí você já sente que o corpo dá uma relaxada. Então, você pode fazer algumas técnicas de respiração. O que eu vou passar para vocês agora, quando a gente finalizar a conversa aqui, vai ser uma de relaxamento profundo do corpo. Então, é uma técnica também que pode ajudar bastante. Se você quiser fazer alguma coisa que é muito importante para você e você sente que seu emocional pode te abalar ali, você pode entrar com essa técnica de relaxamento. Você faz em casa e que provavelmente quando você sair e for fazer suas atividades, você já vai se sentir melhor. Você já vai evitar alguma crise de ansiedade, né? Massa. Antes de passar para a próxima pergunta, eu vou abrir espaço para Maria, porque ela levantou a mão aqui para falar. Maria? Tá. Oi, Rafaela, é o seguinte. Oi, Maria. Eu tenho muita dificuldade em respirar, porque eu sou alérgica e asmática. Agora mesmo eu estou aqui ofegante. O que é que eu posso fazer para melhorar essa respiração? Você veja que foi pouco esforço, né? Então, mas veja, foi pouco esforço, mas eu tentei fazer uma coisa mais ou menos generalizada para conseguir pegar o público todo, né? Pode ser que esse pouco esforço que eu fiz para você já foi muito. Então, como você tem alguns problemas respiratórios e se você sentiu cansada nesses movimentos, é provável que você precise fazer menos, sabe? Menos repetições e menos a intensidade também. Tenta fazer uma respiração um pouquinho mais leve, não se cobra muito, não força muito. Se você sentiu que cansou bastante, você meio que passou um pouquinho do seu limite. Você tem que fazer um pouquinho menos, respeitando a reação do teu corpo, né? Você tem que fazer, isso aí é necessário, principalmente porque você tem problema respiratório. Mas pode ser feito um pouco menos, para poder você ir se adaptando, se acostumando. À medida que você se sentir bem, aí você vai aumentando as repetições, a intensidade. Bom, ótimo, valeu, obrigada. De nada. Vou ver se eu consigo aprender a respirar, porque eu não sei respirar. É uma coisa engraçada, né? Acontece muito na fisioterapia também. Uma coisa que a gente faz automaticamente, andar. Mas a partir do momento que a gente se machuca,
todo mundo precisa reaprender a andar. A mesma coisa é respirar, a gente só faz porque é automático. Mas quando a gente precisa parar para trabalhar a respiração, a gente tem que aprender a respirar, né? A próxima é de Erinalva. Qual deve ser a posição da língua ao inspirar? Tenho dificuldade ao inspirar. Para a gente respirar, a língua ela vai ficar relaxada. Então, você tenta manter. Tem até uma dica que, na verdade, já é mais um pouquinho para a parte de relaxamento mesmo, que eu vou falar mais para frente. Mas, assim, o ideal é a gente não manter aqui, nossa maxilar, nossa mandíbula tensa. Às vezes, a gente está se preocupando em respirar e a gente está com o corpo todo firme e tenso. E não é isso que a gente quer. A gente quer que a respiração traga relaxamento. Então, a primeira coisa que a gente faz era o que eu estava conversando, deixar um ambiente tranquilo, uma postura confortável, sentir que a sua musculatura está bem relaxada. Então, se quiser, pode deixar a sua boca entreaberta, que seria um pouquinho só aberta para a gente não estar fazendo força apertando os dentes, porque às vezes, sem querer, a gente se preocupa tanto com a respiração e esquece que tem outra área lá que está sendo forçada, né? Então, você pode deixar a sua boca entreaberta, língua relaxada, e aí você vai conseguir respirar naturalmente, puxando pelo nariz, soltando pela boca, sem estar forçando tanto essa região daqui. Moacir pergunta, pode ser feito deitado ou só sentado? Pode sim, pode ser feito deitado. Existem algumas diferenças quando a gente faz sentado, deitado, de lado e até de barriga para baixo, porque aí já envolve mais tratamento. Às vezes existem algumas áreas do nosso pulmão que elas não estão sendo bem ventiladas, acontece muito. Então, muitas vezes, a pessoa tem um lado do pulmão que não ventila tão bem quanto o outro. Existem casos que a gente vai avaliar o paciente que a gente consegue ver. Quando a gente pede para a pessoa respirar, a gente nota que tem um lado que vai e volta bem fácil e o outro lado está bem pouquinho. Aí a gente pede para a pessoa deitar com esse lado aqui mais fraco para cima, para poder conseguir ventilar mais ele. Então, tudo isso são técnicas que a gente faz. Então, você pode respirar, fazer técnicas de respiração de várias formas. O importante é você lembrar de manter a sua postura alinhada, mesmo deitado ou sentado, para a gente conseguir mais expansão, né? Tem gente que consegue respirar e relaxar mais deitado. Pode fazer também, sem problema nenhum. Lúcia, quem está gripado ou teve gripe recentemente, ou mesmo a Covid, pode fazer esses exercícios? Então, quando a gente está gripado, a gente deve evitar. Sempre que a gente está gripado, a gente está no período da virose, né, que varia aí de pelo menos 7 dias a 14, mais ou menos, o tempo normal de uma virose. A gente deve evitar tudo, né? Evitar esforço, evitar exercício, deve se alimentar bem, deve tomar bastante água e repouso. Isso aí já é de praxe, né? É repouso absoluto. Então, não é o momento da gente estar forçando a fazer exercícios físicos ou exercícios de respiração, porque a gente pode cansar mais. Você está com, geralmente, as suas vias aéreas obstruídas por alguma secreção, pelo próprio cansaço da virose. Então, se você ficar forçando a respiração, você vai cansar mais. O período da virose, você só precisa se recuperar. Então, você deve evitar, você deve se alimentar bem e deve ter sempre descanso, repouso. A partir do momento que você sai da virose, que você se recupera, você certeza que você vai estar muito fadigado, que é muito cansado, porque você passou por um período longo de isolamento de todas as pessoas, você passou por um período longo deitado numa cama, porque você está isolado de todo mundo dentro de um quarto, então você precisa ficar ali quietinho. Você não se movimentou muito, você não fez exercício, você não trabalhou respiração. Então, com certeza, o teu corpo está muito cansado. É normal acontecer isso. Então, a partir desse momento, quando você se recupera, é obrigatório, é tanto que todos os médicos indicam você fazer técnicas respiratórias para você ir ganhando a sua respiração de volta. E depois que você já tem uma respiração mais ou menos boa, você ir retornando à atividade física, atividade de aeróbico, de fazer uma caminhada de pelo menos 10 minutos e aos pouquinhos vai aumentando. Mas, assim, o período pós-Covid ou qualquer outra virose, qualquer outro problema respiratório, você precisa trabalhar sim. Durante, é ideal você descansar, só repousar.
A seguinte era de Egel, mas eu acho que já respondeu, que era para pacientes curados de Covid-19 que eventualmente tenham tido comprometimento pulmonar em torno de 20%, podem ser tratados com esses exercícios respiratórios, ou melhor, Sim. algo mais específico? Pode ser com esses, mas precisa ter outros também, né? Esses daqui, vocês têm que lembrar que eu estou fazendo algumas demonstrações. Eu não conheço todo mundo que está lá do outro lado da tela, então eu só estou demonstrando alguns exercícios para a gente sentir como que a gente consegue trabalhar nossos pulmões, né? Mas quando é uma coisa mais específica, por exemplo, esse caso do COVID, que você saiu da virose, você tem a necessidade de tratar, mas você precisa de um profissional ali para lhe ajudar. Você sozinho, você pode fazer algumas coisas, mas você não vai conseguir fazer tudo, né? A gente traça todo um plano. Na verdade, existe um tratamento já para pós-Covid, que são de 6 a 8 semanas, que a gente, o profissional, fica acompanhando a pessoa e fazendo todas as orientações de exercícios respiratórios, exercícios para o corpo. Esse tratamento a gente oferece também, né? Para todas essas pessoas que estão saindo do caso do Covid. Para todo mundo tá perguntando aqui o perfil do Instagram, né? É @VivaMaisEstúdio, né? E tá aí no chat copiado, quem quiser. Já tem aí o perfil do Instagram, o nome? Eu botei no chat. Na verdade, Fernando, é @, clínica _Viva Mais. Viva Mais por extenso. Aqui tem um _Viva Mais. Viva Mais, tudo por extenso, tá? Não tem estúdio não, né? Não. Tinha, só que mudou. Pronto. Massa, pronto. Clínica pronto, coloquei Viva aqui Mais. atualizada. Coloquei atualizada aqui no chat. Lúcia está perguntando qual o contato dela para começar a fisioterapia online. Qual é o teu contato para começar a fisioterapia online? Posso passar por aqui? Oi? Posso, né? Posso passar por aqui ou você deixa... Pode, eu boto no chat Posso, aqui, né? se você me dá. O número é 81, todo mundo é daqui, eu acho, né, que está participando. O DDD. Não, tem gente de outros estados, mas eu vou botar aqui que tem. Então, DDD 81 é 9 8345 1090. Rapidinho, quem espelhou a tela aí, por favor? Desativar. Alguém espelhou a tela aqui. Repete, 81 9 8345 8345 1090. 1090. Pronto. Tá no chat, número pessoal, para quem quiser. O WhatsApp também. Isso. Alguém quer fazer mais alguma pergunta ou podemos seguir? Pode seguir, professora. Posso? Pronto, vamos finalizando. Vai ser a melhor parte aí do nosso encontro. Eu sinto que vai todo mundo ficar bem leve no finalzinho. Vou pedir o seguinte, tá? Feito, alguém já comentou comigo aí, se pode fazer alguns exercícios respiratórios deitados. Então, a partir de agora, quem quiser deitar lá na sua cama, pega teu celular ou notebook que você está utilizando para me ver, né? Bota pertinho de você. Então, quem quiser, pode deitar lá na sua cama. Eu vou continuar aqui para poder continuar dando as orientações, mas se eu pudesse, eu também estava deitada lá na minha cama para aproveitar esse momento. Então, deita lá, relaxa um pouquinho. Eu vou pedir para todo mundo que está indo para o seu quarto ou para algum ambiente aí na sua casa que você se sinta super confortável, deixar uma luz bem fraquinha, pode ser, como a gente está de dia, pode ser a janela um pouquinho entreaberta só, mas tenta deixar um ambiente mais ou menos escurinho, tá? Uma coisa que a gente vai começar a ativar bastante agora são os nossos sentidos. São 2 os principais que a gente vai ativar. Vai ser o nosso olfato e a nossa audição. A nossa audição, porque tudo que eu for conversar com vocês, eu preciso que vocês escutem, entendam e reproduzam, tá? E o nosso olfato, porque eu vou pedir para vocês tentarem manter o ambiente que vocês estão aí bem aconchegante, bem relaxante, e a gente precisa, a partir de agora, sentir um cheirinho gostoso, um cheiro de alguma coisa que nos traz bem, traz boas lembranças, boas memórias, né? Que traz uma parte mais sentimental da gente. Então, se você em casa
tem óleo essencial, que faz parte de terapia, né, de cheiro, de aroma, ótimo. Se você tem, comece a espalhar aí próximo da sua cama, pertinho de você. Se você não tem óleo essencial, não se preocupa. Se você tem aqueles incensozinhos, pode colocar também, se você gosta. Se você não tem nada disso, pega aquele perfume que você gosta, aquele perfume que você coloca para sair, para passear. Passa um pouquinho assim no teu quarto, próximo de você, só para você sentir um cheirinho agradável. E a gente já, assim que a gente sente um cheiro que a gente gosta, o nosso humor, ele já automaticamente muda, sabe? Então, é isso que eu quero que vocês comecem a sentir. Coloca um cheirinho aí na sua casa, no seu quarto, o que você se sente bem, tá? Deita um pouquinho na cama. Eu acho que esse tempinho que eu conversei já deu para todo mundo deitar, já se organizar, né? Eu preciso que vocês estejam na cama de vocês na posição confortável. Lembra que uma posição confortável não é uma pessoa toda largada, relaxada. Tenta manter um travesseiro lá na cabeça. Se quiser, bota um travesseirinho debaixo do teu joelho. Deita um pouquinho, de barriga para cima. Quem não quiser deitar, pode ficar sentado também, não tem problema. Certo? E aí a gente vai começar fazendo uma respiração. Nessa respiração, eu vou fazer alguns pedidos simples, tá? Não vai ser uma respiração forçada, não vai ser nada disso. Eu só preciso que a gente consiga sentir que o nosso corpo está fluindo no mesmo ritmo. Então, a respiração ela vai funcionar da seguinte forma. A gente vai puxar o ar pelo nosso nariz, sempre contando mais ou menos 3 segundos. E quando eu for soltar o ar pela minha boca, eu vou contar também mais ou menos 3 segundos. Eu preciso que a respiração vá e volte no mesmo ritmo. E cada vez que a gente respirar, a gente tenta que seja uma respiração mais profunda, mais leve, mais tranquila, tá certo? Então, a gente vai respirar, puxando o ar pelo nosso nariz, enche o peito de ar, conta até 3, então respira. 1, 2, 3. Agora solta o ar pela tua boca, contando também até 3. Solta o ar. 1, 2, 3. Eu preciso que todo mundo agora feche os olhos, não precisa mais estar me observando, o importante é só me escutar, tá certo? Respira puxando o ar pelo teu nariz, enche o peito de ar. 1, 2, 3. Solta o ar pela boca. 1, 2, 3. Continua fazendo essa respiração. Se você viu que 3 segundos para você é muito tempo, está cansando, faz menos um pouquinho, faz uma respiração mais curta. A mesma coisa se você vê que 3 segundos é pouco demais, tenta fazer a respiração mais longa. Vá cada um tentando se adaptar na sua respiração. Tá? Vamos continuar, olhos fechados. Relaxa os braços, relaxa as pernas, respira. 1, 2, 3, solta o ar. 1, 2, 3. E continua fazendo esse mesmo ritmo respiratório, sempre puxando pelo nariz, mais ou menos 3 segundos, vai vendo o que seu corpo está pedindo. Solta pela boca mais ou menos 3 segundos. Eu vou deixar vocês respirando um pouquinho, só para vocês conseguirem entender qual é o ritmo da sua respiração. E uma coisa que vai acontecer a partir de agora é o seguinte: sempre que a gente para, podem continuar respirando, tá? Enquanto eu converso. Sempre que a gente para um pouquinho para respirar, é muito comum a gente começar a pensar em alguma coisa lá fora. Pode ser até que Fernando esteja pensando aí se alguém está fazendo pergunta, pode ser que vocês estejam pensando o que é que vai acontecer daqui a pouco, mas, na verdade, o momento agora é de você focar só em você e esquecer o que está acontecendo lá fora. Então, é muito comum você, no meio da sua respiração, você notar que sua cabeça está fora daqui. Mas o importante é você observar isso e tentar retornar para a sua respiração. Por isso que eu peço para a gente fazer essa contagem de 3 segundos. Porque sempre que você estiver sentindo que você está fugindo do seu pensamento para qualquer outra coisa que não seja você, deixa aquele pensamento ir embora e retorna para a tua respiração. Então, quantas vezes for necessário, deixa aquele pensamento ir embora e volta para a sua respiração. Vou contar um pouquinho com vocês e vou tentar deixar vocês um pouco mais à vontade, tá? Respira. 1, 2,
3, solta o ar pela boca. 1, 2, 3. Puxa pelo nariz. 1, 2, 3. Solta pela boca. 1, 2, 3. Puxa o ar pelo nariz. 1, 2, 3. Solta o ar pela boca. 1, 2, 3. Continua fazendo a sua respiração, o seu ritmo, o seu tempo. Lembra de focar na tua respiração e na sua contagem. Sempre que vier qualquer pensamento, não tem problema. O importante é você deixar ele embora e voltar para a sua respiração. Vou ficar um pouquinho quieta, deixar vocês à vontade para continuar respirando, tá? Continua fazendo o teu ciclo respiratório. Respira. Respira, puxando o ar pelo nariz. 1, 2, 3. Solta pela boca. Vai lá, puxa o ar pelo nariz. 1, 2, 3. Solta o ar pela boca. Continua fazendo essa mesma respiração. E eu vou começar a iniciar o que a gente chama de relaxamento muscular progressivo. Na verdade, é uma forma da gente conseguir relaxar cada pedacinho do nosso corpo, para no final a gente encontrar um relaxamento total. Então, do jeitinho que você está aí, eu quero que a partir de agora você comece a pensar nos seus dedos dos pés e nos seus pés, e começa a relaxar completamente os teus pés. Então, continua a respiração do jeitinho que eu te ensinei, mas deixa os teus pés bem relaxados. Se você sentir que seus pés estavam um pouquinho tensionados, mantenha o pé bem relaxado e continua respirando. Próxima vez, a gente vai começar a se preocupar agora com as nossas pernas. Então, mantenha as tuas pernas agora bem relaxadas, relaxa a musculatura da coxa, relaxa a musculatura da panturrilha, continua respirando. Se quiser, pode manter um pouquinho entreabertos os pés, apontando para fora, como se estivessem caindo para os lados. O importante é deixar agora tanto os pés como as pernas bem relaxados. Respira. Puxando o ar pelo nariz, solta o ar pela boca, relaxa. Deixa as pernas bem relaxadas. Agora a gente vai começar a se preocupar um pouquinho com a nossa região do tronco. Então, começa a prestar atenção na musculatura toda lá do teu abdômen, na musculatura toda daqui do peito. Tenta manter o teu tronco bem relaxado. Joga mesmo o peso do teu corpo lá na cama, como se teu corpo estivesse bem pesado lá na cama. Descarrega todo o peso do teu corpo na cama. Relaxa bem a musculatura. Continua a tua respiração. Vamos começar a se concentrar um pouquinho agora dos nossos ombros, região que a gente geralmente tensiona bastante. Então, a partir de agora, a gente tenta manter nossos ombros lá na cama bem abertos, os ombros sempre bem longe da orelha, mas de uma forma que você não precise contrair sua musculatura. Deixa essa região bem leve, bem relaxada. Começa a relaxar também um pouquinho seus braços. Mantenha os braços bem relaxados lá na cama. Palma da mão um pouquinho entreaberta. Se quiser, pode deixar a tua palma da mão para cima. Deixa teus dedos bem relaxados. Então, começa a aliviar toda a musculatura, desde o ombro até a pontinha dos dedos. Mantenha o corpo bem tranquilo. Agora a gente vai começar a se preocupar um pouquinho com a nossa região do pescoço e da cabeça. Deixa todo o peso da tua cabeça lá no travesseiro. Continua fazendo uma respiração profunda e leve.
mas mantém tua cabeça bem tranquila, bem relaxada, descarrega todo o peso da cabeça lá no travesseiro. O importante é deixar a musculatura do seu pescoço bem leve, bem tranquila, sem precisar estar fazendo força. A partir de agora, começa a sentir toda a musculatura da tua face, do seu rosto. A gente precisa sentir que os nossos olhos estão fechados, mas que eles não estão apertados. Tenta deixar um movimento bem leve, de deixar os olhos fechados, tranquilos. Continua respirando, deixa os olhos bem fechadinhos, mas não precisa fazer força para apertar. A mesma coisa com a sua boca, deixa a tua boca bem relaxada, pode deixar a boca entreaberta, não precisa estar com a boca toda fechada. Continua respirando, a boca entreaberta, relaxa o lábio, relaxa a língua, os olhos fechadinhos, mas deixa os olhos bem leves, não precisa estar apertando. Continua fazendo uma respiração bem tranquila. Começa a sentir agora que todo o seu corpo está conectado. Então, o teu corpo ele está 100% relaxado, desde a pontinha lá dos teus pés até a cabeça. Então, relaxa completamente teu corpo. Vou te deixar por um tempinho respirando nessa sensação de relaxamento. Sempre puxando o ar pelo teu nariz, soltando o ar pela sua boca. Faça no seu próprio ritmo, no seu próprio tempo. E a partir de agora, eu vou enviar uma mensagem para todos vocês, aproveitar que vocês estão nesse momento aí bem relaxado, bem tranquilo. Uma mensagem que eu separei, que eu sempre leio ela. E eu acho muito legal a gente compartilhar de boas mensagens, né? Então, do jeitinho que você está, continua respirando, continua nessa sensação de relaxamento, que eu vou falar algumas palavras aqui para todo mundo, tá? Que os bons ventos lhe soprem o que o seu coração precisa para ser feliz. Você está na experiência que você precisa viver. Relaxe. Eu entrego, eu confio, eu aceito, eu agradeço. A matemática do universo, ela é perfeita. Nada poderia ter acontecido diferente do que aconteceu na sua vida. Tudo está no seu devido lugar. Relaxe. Perceba a presença de Deus em todas as coisas e tudo lhe parecerá tremendamente belo e glorioso. Todo o movimento da vida é no sentido da proteção. Não perca tempo classificando, comparando ou julgando os acontecimentos. Tudo é bom. Tudo vai conduzir você a um novo estágio de sua evolução. Esse é o objetivo final. Embora neste momento sua compreensão não seja exatamente esta, silencie e espere. O tempo se encarregará de lhe mostrar que tudo o que nos acontece é útil e necessário. Tudo é criação divina. Tudo é perfeito do jeito que é. A mudança, ela assusta, traz desconforto, mas ela é inevitável. Faz parte da dinâmica da vida. Assim como não se pode conter as águas de um rio, da mesma forma não pode conter a evolução humana. Temos que seguir em frente, sempre. É a nossa sina, caminhar em direção ao desconhecido. Quando a gente pensa que chegou, descobre que é preciso ir além. Uma estrada termina, outra começa. O surpreendente nessa viagem é que nenhuma experiência se perde. Tudo é nos acrescentado. Ficamos mais e mais enriquecidos com tudo aquilo que vivemos. Seja alegria ou tristeza, dor ou contentamento. A imensidão da vida estará sempre à nossa frente, pronta para ser vivida, quantas vezes forem necessárias. Estar vivo é magnífico.
A aceitação lhe permite essa descoberta. Perceba a quietude das árvores. Tudo na natureza é aceitação. Por aqui não há nenhuma resistência, nenhuma aversão. A confiança no universo ela é absoluta. Transforme essa singela oração em seu mantra diário. Manifeste sua gratidão pela vida em todos os instantes do seu dia. Observe que uma grande transformação irá acontecer e que um coração agradecido fala diretamente com Deus. Que assim seja. Paz e luz. Devagarinho, eu peço que vocês vão movimentando as mãos, os pés. Não precisa abrir os olhos agora, tá? Abrindo e fechando as mãos, subindo e descendo os pés. Pode ir dobrando um pouquinho os joelhos. Quem está deitado pode abraçar um pouquinho as pernas, faz um balancinho para um lado e para o outro, abraçando as pernas, só para começar a se movimentar um pouco. Respira. Para quem está deitado ainda, deita de ladinho na sua cama. E aí, quando você estiver nessa posição, deitado de lado, pode, aos pouquinhos, abrindo seus olhos. Respira. E aí, na posição de lado, com os olhos abertos, pode ir devagarinho empurrando para poder sentar na tua cama. Continua respirando. Acho que já deve estar algumas pessoas sentadas, outras devem ter dormido. Mas é isso. Eu espero que todos tenham gostado. Agradeço enormemente pelo convite, pela confiança aí de todo mundo estar participando, de estar nos assistindo. Olha só a cara de Nasa, ela está com a cara de sono. Lembrou meu tempo de yoga essa. É porque dou aula de Pilates, mas eu sou aluna de yoga, então eu faço yoga por pura paixão, como aluna, né? Então eu tento misturar um pouco dessas técnicas aí de físio, de respiração, de Pilates, que também trabalha respiração, e do yoga. Espero que vocês tenham gostado, né? Vamos ver o feedback de algumas pessoas aí. Fernanda está perguntando onde é que ela encontra essa mensagem. Ah, rapaz, eu procurei tanto. Eu posso mandar para ela, se ela quiser, porque agora dizer exatamente onde tem. Se ela manda quiser, que eu pede posto para no ela grupo falar. aqui. Pronto. Tá bom. Se tiver alguma coisa que tu queira mandar depois, eu posto aqui pro pessoal. Eu vou deixar. A gente tem um grupo, vai ficar. Uhum. Pronto. Eu acho muito, muito forte e muito interessante ela, assim, para a gente escutar. Parece que ela foi feita para esse momento de agora, né? Maria Regina está falando. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Namastê. Amém. Namastê. Obrigada. Maria Cristina está querendo falar. Oi, Maria. Pode falar. Maria, tu levantou a mão? É Maria eu? Não, Maria Cristina Braz. Ela levantou a mão aqui, como se quisesse falar. Acho que foi sem querer, então. Alguém gostaria de falar algumas palavras para a professora? Alguém queria perguntar alguma coisa? Eu quero só agradecer. Gostei muito de lhe conhecer. Pena que eu não moro no Janga, próximo de Nájida. Então, é só agradecimentos. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Foi um prazer. Mas lembrando, tá? É uma coisa que a gente está tentando fazer com todo mundo. Eu sei que não é todo mundo que mora próximo e que possa estar indo fazer tratamento com a gente. Então, nessa nossa página, a gente está conseguindo oferecer algumas coisas gratuitas. E também, quem quiser continuar com esses tratamentos, esses cuidados com o corpo, a gente também tem tratamento de forma online, que foi exatamente o que a gente acabou de fazer aqui, né? Eu tentei oferecer um pouquinho do que a gente faz para todo mundo. Então, se vocês se interessam, pode conversar com a gente, pode seguir esse ritmo, né, de se cuidar de forma online, já que mora longe e tal. Alguém gostaria mais? Tá bebendo, José Fernando? Inácio, eu acho, né?
Tô. Pode falar, Zé. Só agradecer aí a Fernanda, dar os parabéns. Reviver os meus momentos de yoga, que ele pratica mais de 25 anos. E o último professor tem todas essas suas características, toda essa sua leveza para levar, principalmente essa parte final da meditação. Muito bom. E também ele cita muito esse teu trecho aí que você citou. Parabéns, bacana, legal. Tendo outras vezes, com certeza. Joia. Obrigada. Que bom que você gostou. Oi. Você é de que unidade, José Inácio? É de qual cidade? Sou da Delegacia de Aracaju, Sergipe, quinta região. Legal saber. Estou no grupo de risco, estou aqui na quarentena, mas meia quarentena do ano não tem quarentena total, né? Meia quarentena. Que bom, obrigada. O pré-aviso, né? Obrigada. Elinalva, eu não sei se ela estava na hora que tu respondeu a pergunta sobre a apneia, mas ela está perguntando que ela também tem apneia, que faz dormir muito mal, se existe exercício para amenizar a apneia e o ronco. Sim, ajudam, mas existem alguns outros exercícios mais específicos para caso de apneia também, né? Não só exercício, como tem gente que usa umas pecinhas para poder ajudar durante o sono. Porque a apneia são várias coisas que causam a apneia. Então, a gente tem que ir em busca de tratar essas causas, né? Mas ajuda sim, os exercícios vão ajudar sim, só que precisa de um complemento, né? Ela está perguntando se você consegue passar online esses exercícios. Sim, eu posso conversar com ela para tentar ajudar de alguma forma. Eu tenho que avaliar também, né? Mas eu acho que ela deve ter anotado o telefone. Quem tiver interesse... Eu vou colocar aqui de novo o telefone e o endereço do Instagram da professora. Qualquer dúvida mais, se quiser falar pessoalmente, pode falar com a gente pelo telefone que a gente vai responder. Cada pessoa de forma isolada, né? Porque às vezes é algum problema que a pessoa quer conversar mais particular. Alguém tem alguma coisa mais a falar? Que foi, né? Acho que não. Oi, alguém? É a Maria Cristina. Agora que eu consegui. Eu tinha perdido o fone. É assim, só para agradecer, viu? Foi muito bom. E eu só queria reforçar o pedido de alguém. Eu queria essa mensagem. Vocês vão passar para a gente essa última mensagem? Eu vou mandar. Ela vai mandar para mim e eu vou colocar, Maria. Ok, eu vou mandar muito obrigada. E ele repassa para vocês, tá? Um abraço a todos. Foi maravilhoso, viu? Obrigada. Pronto. Então, né? Eu vou lhe agradecer, Rafaela, pela disponibilidade, por esse momento. Foi muito bom para a gente relaxar nesse caos que a gente está vivendo um pouco, né? É bom sempre dar uma parada, pensar na vida, pensar nas coisas e relaxar um pouquinho. E estamos aí para o que precisar. Uma próxima oportunidade. Estamos disponíveis para o que precisar aí, tá? Passar a palavra para nós. Eu quero fazer os meus agradecimentos também. Eu quero agradecer a Rafa por ter estado aqui. Ela não sabe, não, mas desde que eu comecei a trabalhar na valorização e qualidade de vida, eu sempre sonhei em trazer Rafaela. Porque, assim, Rafaela, a gente teve aqui só uma ideia de quem é todo esse trabalho dessa fisioterapeuta. Mas, pessoalmente, olho no olho, é muito melhor, gente. É muito melhor. Eu falo isso porque eu fui acometida de chikungunya e Rafaela passou anos cuidando de mim, né? Com acupuntura, com fisioterapia, com várias coisas que amenizaram a minha saúde. Então, assim, eu fico feliz que você pôde trazer um pouquinho aí do que você é, do que você está ajudando as pessoas. Você viu que tem várias
lugares aí, né? Acho que Maria Cristina é de Belém, aí Sergipe, né? Então, a gente tem aqui presente várias pessoas. O pessoal vai saindo logo que acaba, porque está perto do almoço, ou então está trabalhando, né? Aí corre para o trabalho. Mas, Rafaela, muito obrigada, mesmo por você ter estado aqui. E a gente falou do sol, né? Você disse, tomara que esteja sol, né? Mas choveu aqui no Janga. Está chovendo agora, na hora da meditação, começou a chover, aí Bruno correu, botou uma toalha aqui para não me molhar, para eu não precisar sair do meu lugar. Mas deu certo. Mas chuva é bênção, não é? Uma bênção, chuva exatamente. É bênção por esse encontro. Finalizar esse encontro, né? Foi muito bom. Obrigada, querida. Obrigada, Fernanda. Obrigada a todos. Obrigada por todo mundo. Um grande abraço aí para todo mundo. Eu espero que o pouquinho que eu pude oferecer aí tenha acrescentado no dia de cada um. Tenha trazido um pouquinho de paz, de relaxamento, de tranquilidade. Saibam que a hora que precisarem, se quiserem fazer outra e se realmente gostarem, quiserem me convidar novamente, estou aqui disponível, tá bom? Agradeço profundamente. Quem quiser manter o contato comigo, fala com o Fernando, entra na nossa página. Lá a gente tenta dar dicas de várias coisas na área de saúde, tenta ajudar, tenta ter um acolhimento maior, porque essa tela muitas vezes divide a gente e termina que a gente perde esse carinho, né? Esse sentimento de um para o outro, e a gente tem que tentar manter o máximo, que é o que deixa a gente erguido, né? Então, quanto a gente puder se ajudar, a gente está por aqui, tá bom? Agradeço profundamente aí por terem me convidado, e a gente se vê nas próximas vezes, tá bom? Obrigada também a Bruno. Rafaela. Aparece aqui, Bruno. Obrigada, Bruno. Obrigada. O que fica por trás das câmeras, né? Bruno, manda um beijo para a Raimuzinha. Manda um beijo para as amigas da sua mãe aí. Pode deixar. Quem está falando? É Valéria, daqui de Recife. Oi, Valéria. Pode deixar, vou mandar o recado, viu? Valéria, é Rafaela, viu? Oi? É porque eu e Valéria, a gente sempre falou de Bruno, ela conheceu o Bruno bem pequenininho. Ah, sim! Legal. Obrigada. Beijo, Rafaela. Tchau. Um beijo para vocês. Bom almoço aí. Valeu, pessoal. Valeu. Fernando, Obrigada, tem algum outro encontro já agendado? A palestra vai ficar gravada aí para o pessoal que quiser ver na página. Sigam a professora aí no endereço que eu coloquei. E, José, eu vou lhe repassar por notes a agenda. Tá bom? Quem quiser mais também pode falar comigo pelo notes. Nájida. Oi? Valeu, pessoal. Tá bom. Tudo bem, né? Nós estamos aí. Tá bom. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Um abraço. Tchau.